Olá! Na aula de hoje, iremos discutir a estrutura de regulação da pressão arterial. Esse sistema está dividido em sistema lento e sistema rápido de controle. Cada um deles tem a sua aplicação dependendo da condição de variação de pressão arterial que nós encontramos. Portanto, vamos a ela. O primeiro pesquisador a medir a pressão arterial foi Stephen Hales, na virada do século XVII para o século XVIII. Ele fez essa medida ao notar o pulso arterial na carótida de um cavalo. Colocou, então, um longo tubo de vidro e, a partir da inserção do tubo de vidro na carótida desse animal, ele pôde ver que o tubo encheu de sangue e ele pulsava no ritmo cardíaco. Ele notou, então, que esse pulso era exercido por uma pressão e ele pôde, a partir daí, medir essa pressão adequadamente. Posteriormente, as medidas de pressão passaram a ser feitas em milímetros de mercúrio, justamente para evitar essa altura que era obtida a partir do fluxo arterial. Como a densidade do mercúrio é maior do que a densidade do sangue, as variações em termos de altura de coluna de mercúrio em comparação com a altura de coluna de sangue são menores e são, portanto, mais fáceis de ser utilizadas no ambiente clínico. Até hoje, ainda se usam em alguns lugares a medida de pressão baseada em esfigmomanômetros de coluna de mercúrio. De qualquer forma, esse é o ponto de início da história da fisiologia da pressão arterial. Bom, hoje se mede pressão arterial com esfigmomanômetros aneroides, com esfigmomanômetros automáticos e assim por diante. O fato é que a medida dela é uma medida bastante conhecida, onde basicamente se oclui o fluxo arterial pelo aumento da pressão desse manguito e subsequentemente se desinsufla o manguito a um ritmo baixo, de forma a se auscultar por meio do estetoscópio os pontos, chamados sons de Korotkov, os pontos a partir do qual se consegue identificar a pressão sistólica e a pressão diastólica. Pois bem, quando a gente olha a variação de pressão no corpo, nós temos na realidade estruturas com pressão bastante diferente. Por exemplo, o coração, no ventrículo, nós temos uma pressão que varia de 0 a 120, ou seja, a pressão ventricular esquerda, ela tem uma variação de 120 milímetros de mercúrio, então a pressão ali seria 120 por 0. No momento em que esse sangue é ejetado para a aorta, a resistência que a aorta oferece faz com que a pressão diastólica suba de 0 para próximo de 80. Ela flui, então, da aorta para as grandes artérias, pequenas artérias, arteríolas até capilares, e ao longo desse fluxo essa pressão vai caindo. Quando nós medimos a pressão na artéria, por exemplo, braquial, nós encontramos valores próximos de 120 por 80, mais do que isso se nós tivermos hipertensão, menos do que isso se tivermos hipotensão. Mas o valor de referência para a artéria braquial é da ordem de 120 por 80. Mas o fato é que nós temos uma variação de pressão ao longo dos diferentes leitos vasculares. Pois bem, esse fluxo que o sangue exerce, ele depende justamente das diferenças do delta de pressão nos diferentes leitos vasculares. Então, o fluxo depende do delta de pressão, da variação, da diferença de pressão, depende do raio do conduto. Quanto maior for o raio do conduto, ou seja, quanto mais vasodilatado estiver o leito vascular, maior será o fluxo. E, em contrapartida, depende da viscosidade do fluido, no caso a viscosidade do sangue, e do comprimento do conduto, no caso o comprimento total do leito vascular. Quanto maior for a viscosidade do fluido e quanto maior for o comprimento do conduto, pelo fato deles estarem aqui na posição de divisores, quanto maior forem esses valores, menor será o fluxo. Então, o fluxo sanguíneo ele é diretamente proporcional à diferença de pressão, ele é diretamente proporcional ao raio do conduto e ele é inversamente proporcional à viscosidade do fluido e ao comprimento do conduto. Essa é a conhecida lei de Poiseuille. Bom, a regulação dessa pressão ela é feita em duas grandes vias, ou a longo prazo ou a curto prazo. A longo prazo, o que nós temos é fundamentalmente o controle de fluidos corporais por meio do ADH, por meio do peptídeo natriurético atrial e pelo meio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, possivelmente seja o mais importante desses a longo prazo. E ele, como já discutido inclusive em aula anterior, ele depende do fluxo renal.
uma vez que haja, por exemplo, uma hemorragia, uma doação de sangue, ou seja, uma diminuição de volemia, haverá uma diminuição de fluxo sanguíneo renal. Com essa diminuição de fluxo sanguíneo renal, as células justaglomerulares, que aqui estão, detectam isso, e ao detectar, elas liberam um grânulo intracelular que é a renina. A renina é uma enzima proteolítica que age sobre o angiotensinogênio, uma proteína plasmática inativa, que é clivada à angiotensina 1. Essa angiotensina 1, então, ela circula, claro, por todo o corpo, mas em especial na circulação pulmonar, eu tenho a cininase 2, mais conhecida como enzima conversora de angiotensina ou simplesmente ECA. Essa, então, enzima, ela quebra a angiotensina 1, formando a angiotensina 2, que tem uma ação vasoconstritora, mas além disso também age sobre a suprarrenal, produzindo, estimulando a secreção de aldosterona. Essa aldosterona, por sua vez, é lançada à corrente sanguínea, estimulando a retenção de sódio e água, aumentando a volemia e aumentando, portanto, a pressão arterial. Ou seja, essa retenção de sódio e de água é uma retenção compensatória à perda hídrica no caso da hemorragia, no caso da doação de sangue. Então, sempre que eu tiver essas ações de diminuição de volemia que levarão objetivamente a uma diminuição da pressão arterial, eu tenho a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona para conservar água, conservar sódio e dessa forma devolver a pressão arterial a níveis normais, a níveis aceitáveis. Pois bem, o controle da pressão arterial a curto prazo, diferente do a longo prazo, que demora de horas a dias, esses sistemas de controle demoram segundos, são muito rápidos mesmo. O sistema neurogênico, ele é baseado no quê? Numa série de baroceptores, em especial baroceptores aórticos e baroceptores carotídeos, que estão constantemente submetidos à variação de pressão arterial. Uma vez estimulados, uma vez ativados pela variação de pressão, eles geram potenciais de ação que se propagam pelo nervo vago e pelo nervo de Hering, chegando até, no caso aqui, o glossofaríngeo e chegando então até o tronco encefálico. Pois bem, no tronco encefálico, o que é que nós temos? Os potenciais de ação gerados pelo aumento de pressão arterial aqui no arco aórtico e no seio carotídeo atingem o tronco encefálico, mais especificamente essa região, o núcleo do trato solitário. Estimulam essa região e essa região gera potenciais de ação que chega até a região centroventrolateral bulbar. Então eu tenho aqui a centroventrolateral medulla ou o tronco encefálico centroventrolateral. Essa região é ativada e essa região emite um interneurônio, vejam, inibitório. Portanto, quanto maior for a ativação aqui, maior será a inibição sobre esta região, que é a região rostroventrolateral. Então, eu inibo a região rostroventrolateral, consequentemente, eu tenho menos potenciais de ação ativando as fibras eferentes simpáticas. Qual é o resultado? Se eu tenho um aumento de pressão arterial aqui, eu tenho uma retirada simpática. Por outro lado, se eu tenho uma diminuição de pressão arterial, eu diminuo a inibição. Diminuir a inibição significa, na realidade, gerar uma facilitação. Então, eu facilito a via eferente simpática. Eu aumento, portanto, a atividade simpática. Ora, se nós olharmos aqui a taxa de disparo dos baroceptores em diferentes pressões, numa pressão média, por exemplo, de 100 milímetros de mercúrio, quando eu tenho pico pressórico, eu tenho um maior número de salvas de potencial de ação. E quando a pressão cai, numa onda pressórica, num pulso pressórico normal, eu tenho um silêncio de baroceptores aqui, eles não disparam. Aí a pressão aumenta novamente e dispara novamente e assim sucessivamente. Se essa pressão arterial subir para, por exemplo, 125 ou mesmo 200 milímetros de mercúrio de pressão, vejam o que ocorre. Aumenta a frequência de disparos dos baroceptores. Por outro lado, se a pressão diminuir, diminui a frequência de disparo desses baroceptores. Ou seja, existe uma relação de descarga de baroceptores com a pressão. Quanto maior a pressão, maior a descarga. Quanto menor a pressão, menor a descarga dos baroceptores. A consequência em termos de atividade simpática é que, com esse aumento de atividade de baroceptores, eu tenho uma retirada simpática. Isso ocorre justamente pela inibição que a região centroventrolateral faz sobre a região rostroventrolateral do tronco encefálico, ativado pelos baroceptores.
Por outro lado, se eu tiver uma diminuição de pressão arterial, eu tenho uma descarga simpática aumentada. Ora, isso é o que a gente vê ocorrer quando, por exemplo, nós estamos há bastante tempo agachados, então nos agachamos para fazer alguma atividade qualquer junto ao solo. Existe uma adequação do sistema hemodinâmico a essa adequação, essa posição, e subitamente subimos, subitamente levantamos. Qual é o resultado dessa subida rápida? Nós temos uma queda de pressão arterial. Todos nós sentimos isso. Essa queda de pressão arterial é decorrente de um represamento de sangue na extremidade inferior, nos membros inferiores, e alguns de nós sentem uma leve tontura. Pois bem, quando há essa diminuição de pressão arterial, eu tenho uma diminuição de ativação sobre os baroreceptores. Qual é o resultado imediato? Um aumento de atividade simpática. Qual vai ser o resultado imediato? Um aumento rápido da frequência cardíaca, um aumento rápido da pressão arterial, um aumento de vasoconstrição periférica, justamente no intuito de devolver a pressão arterial para valores normais. Essa queda de pressão arterial ela foi gerada por um fenômeno que a gente chama de hipotensão postural. A nossa posição, se nós estivermos em pé, ou deitados, ou acocorados, nós vamos mudar a pressão arterial e isso ativa o sistema barorreflexo tanto para cima quanto para baixo. Existe um teste em cardiologia que é o conhecido tilt test. É um teste onde se coloca o paciente deitado numa maca articulada e subitamente se inclina essa maca para uma posição vertical ou horizontal e com a transição de posição vertical para horizontal, nós temos variação de pressão e isso gera ativação de barorreflexo, isso gera taque ou bradicardia, dependendo da situação. Isso é registrado, nós temos então um registro eletrocardiográfico, e isso passa a ser um instrumento interessante para o cardiologista no termos de diagnóstico de quadros, como por exemplo a síndrome vasovagal. Então, a síncope vasovagal ela é decorrente justamente de uma desregulação do sistema de controle da pressão arterial, com uma queda rápida da pressão arterial e, eventualmente, desfalecimento. Uma situação mais próxima da fisiologia do exercício é o que ocorre quando, por exemplo, nós imergimos o corpo na água. O que acontece? Dentro da água, nós temos sempre uma frequência cardíaca mais baixa para a mesma intensidade, para o mesmo consumo de oxigênio. Por que isso ocorre? Porque dentro da água nós temos uma tendência de comprimir o corpo, a água exerce a chamada pressão hidrostática, e isso tende a levar a nossa pressão arterial um pouco para cima. Só que os baroreceptores detectam isso e estimulam então uma retirada simpática, levando então a uma diminuição da frequência cardíaca. Ou seja, em diferentes cargas de trabalho, a frequência cardíaca em imersão será sempre mais baixa. Isso tem que ser previsto quando nós fazemos prescrição de treinamento físico em atividades aquáticas. Certo? Nós temos que saber que o nosso aluno vai gerar uma frequência cardíaca mais baixa pelo simples fato de estar dentro d'água. Ou seja, nós não podemos mais usar o método usualmente prescrito, o método que normalmente se prescreve treinamento ao ar livre. Nós temos que prever que há uma bradicardia. Há uma forma de prever essa bradicardia, uma equação ou alguma coisa? Não. Até onde se sabe, não. Na realidade, a bradicardia é extremamente individual. Alguns indivíduos fazem uma bradicardia de, por exemplo, 5 batimentos, outros chegam a fazer bradicardia de 20 batimentos. Então, a sensibilidade barorreflexa é o que define esse aspecto. Então, bem, quando falamos já da regulação miogênica, nós estamos falando essencialmente do quê? Da ação que o vaso exerce em termos de regulação da pressão arterial. Bem, quando olhamos o vaso em corte, nós vemos uma camada endotelial, uma camada de células endoteliais e uma camada de musculatura lisa, que é o que determina o estado de contração ou relaxamento que esse vaso exerce. Até a década de 70, esse sistema não recebia muita atenção da comunidade científica. Isso mudou quando dois pesquisadores, Fuchsman e Zavadsky, mostraram, por um erro experimental, que o vaso que não tinha o endotélio, uma artéria sem endotélio, ela não relaxava estimulada por acetilcolina. Um vaso com endotélio, quando recebia doses crescentes de acetilcolina, ela sofria uma diminuição na tensão,
o que era, na realidade, um quadro de vasodilatação. Ou seja, o vaso com endotélio estimulado por acetilcolina relaxa. O vaso sem endotélio estimulado com acetilcolina não relaxa. Isso foi publicado numa importante revista, a Nature, exatamente em 1980. Ora, quando um artigo é publicado numa revista dessa importância, e justamente sobre um aspecto que não era dada atenção até aquele momento, a comunidade científica imediatamente volta os olhos para essa área. E uma série de experimentos com isso começam a ser replicados, modificados e testados. Um dos experimentos interessantes nesse caminho é esse aqui. Esse aqui é um sistema que nós chamamos de banho de órgão em cascata. Como é que funciona? São dois banhos de órgão iguais, colocados um sobre o outro. O que nós temos aqui? Um anel de aorta imerso num banho que contém sódio, potássio, cálcio, glicose, oxigênio e é mantido a uma temperatura ideal da ordem de 36, 37 graus para manter as células desse anel de aorta vivas e estáveis. Pois bem, esse sistema, então, é colocado ligado a um transdutor que registra a tensão que esse anel de aorta produz e se pode, então, fazer testes se gotejando acetilcolina aqui para se produzir a vasodilatação da forma como Furchgott e Zawadzki demonstraram em 1980. Só que esse sistema é colocado replicado um sobre o outro e aqui se coloca um gotejador que irá gotejar a droga de interesse, no caso a acetilcolina, continuamente ao longo do tempo. Ora, se eu gotejar continuamente, alguém dirá, mas esse tubo A, irá transbordar e gotejar no tubo B. A ideia é exatamente essa. E a partir daí se faz o registro também da tensão que esse vaso está exercendo da mesma forma que o tubo A. Pois bem, nós vamos descrever então uma sequência de 4 experimentos. O primeiro experimento se coloca um anel de aorta com endotélio no tubo A e um outro anel de aorta com endotélio no tubo B. Se goteja acetilcolina e o que é que se verifica? Vasodilatação do tubo A, vasodilatação do tubo B. Bom, isso é esperado. Segundo experimento, se goteja acetilcolina no tubo A sem endotélio, no tubo B sem endotélio. Qual é o resultado? Não relaxa o A, não relaxa o B. Resultado também esperado. Terceiro experimento, sem endotélio no A, com endotélio no tubo B. Se goteja acetilcolina, não relaxa o A, relaxa o B. Ok? Resultado esperado, porque a acetilcolina transbordou, chegou ao tubo B, produzindo o relaxamento do tubo B. Quarto experimento, com endotélio no tubo A e sem endotélio no tubo B. Goteja acetilcolina, relaxa o tubo A, relaxa o tubo B. Ora, como explicar isso? Como explicar com que um tubo B sem endotélio possa relaxar ao contrário do que vinha sendo visto? A resposta é relativamente simples. O tubo A, estimulado por acetilcolina, produz alguma substância que se dilui, se dissolve no líquido, goteja no tubo B e acaba produzindo efeito sobre a musculatura lisa do tubo B à distância, mesmo que não haja endotélio no tubo B. Ou seja, essas células endoteliais aqui, elas produzem algum fator que produz relaxamento. Esse fator foi chamado de EDRF, fator relaxante derivado do endotélio. Ora, eles tinham a noção do que esse fator produzia, relaxamento muscular, liso, e esse fator era derivado do endotélio. Porém, eles não tinham a menor ideia do que era esse fator. O que é o EDRF quimicamente? Pois bem, isso foi descrito posteriormente através de uma série de experimentos. Se mostrou que o endotélio, por exemplo, ele é sensível não só à acetilcolina, mas também ao estresse de cisalhamento, o shear stress, que é o atrito que o fluxo sanguíneo exerce contra as células endoteliais, produzindo, então, respostas rápidas bioquímicas, levando à vasodilatação. Ora, o mecanismo pelo qual esse sistema ocorre é o seguinte. Tanto o estresse de cisalhamento quanto a ação de receptores de acetilcolina estimulados por acetilcolina produz variação nos níveis de cálcio da célula endotelial, ativando uma enzima que é a NO-sintase.
Essa eniosintase, ela quebra L-arginina em L-citrulina, converte L-arginina em L-citrulina. L-arginina é um aminoácido. Nesse processo de conversão, existe a formação de um gás, NO, o óxido nítrico. Esse óxido nítrico deixa o endotélio e vai, então, até a célula muscular lisa. Na célula muscular lisa, ele ativa uma série de canais, mas também ativa diretamente a guanilato ciclase solúvel, que converte GTP, o trifosfato de guanosina, em GTP cíclico. Esse GTP cíclico, ele ativa a guanilato quinase, que diminui cálcio, e esse processo, então, leva ao relaxamento da musculatura lisa. Resultado, quem é, então, o EDRF, o fator relaxante derivado do endotélio? O óxido nítrico. O óxido nítrico é o fator que é relaxante derivado do endotélio. Portanto, no experimento do banho de órgão em cascata, as células endoteliais do tubo A eram ativadas por acetilcolina, produziam NO, que se dissolvia no líquido, pingava no tubo B e agia sobre a guanilato ciclase da musculatura lisa do vaso do tubo B, levando então ao relaxamento. Resultado, este é o mecanismo descrito, foi descrito por Ferid Murad, Luiz Ignarro, Salvador Moncada, em 1986. O controle, então, do tônus vascular ele depende do GMP cíclico, que vai levar à defosforilação das cadeias leves de miosina e relaxamento das fibras musculares. Mas, além disso, o GMP cíclico ele também inibe a adesividade e agregação plaquetária, o que é uma excelente notícia em termos de diminuição de aspectos de formação de coágulo, aspectos de formação de trombo intravascular. Então, existe uma diminuição da trombogênese, dos aspectos de coagulação sanguínea. Então, o GMP cíclico, né, ativado a partir da formação de óxido nítrico, ele tanto relaxa o vaso, quanto ele inibe a agregação plaquetária. Pois bem, esses resultados são tão importantes que acabaram por gerar o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, em 1998, ao Robert Furchgott, que é o primeiro autor do trabalho que originou toda essa lógica, Luiz Ignarro e Ferid Murad, que são os autores que descreveram a via de formação de óxido nítrico. Então, pelas descobertas relacionadas ao óxido nítrico como uma molécula sinalizadora no sistema cardiovascular. Pois bem, a mensagem final da aula de hoje é que a pressão arterial é controlada tanto a longo quanto a curto prazo. O sistema a longo prazo está baseado principalmente no sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas também no sistema do ADH e também no sistema do peptídeo natriurético atrial. O sistema barorreflexo é um dos sistemas rápidos de controle da pressão arterial e ele depende das variações de pressão identificada pelos baroreceptores a fim de regular a atividade simpática para cima ou para baixo. Finalmente, o sistema miogênico depende da sensibilidade endotelial e da consequente formação de óxido nítrico pelo endotélio e GMP cíclico pela musculatura lisa, de forma a promover vasodilatação. Bem, essa foi a nossa aula sobre regulação da pressão arterial. Nas próximas aulas, iremos apresentar as respostas da pressão arterial ao exercício e ao treinamento e também aspectos relacionados ao processo de aterosclerose, dislipidemia e suas relações com o exercício. Pois bem, continue seguindo o nosso canal. Até mais!